E se ficasse claro que uma das maiores economias do mundo está jogando um jogo macroeconômico completamente diferente do resto do planeta? Olá e sejam bem-vindos a mais esta análise. Hoje nós vamos direto ao ponto. Os dados e as fontes que vamos explorar mostram uma realidade fascinante. Enquanto grande parte do Ocidente focou muito na especulação financeira e no que a gente chama de economia de papel, a China continuou apostando todas as fichas em algo que pode até parecer ultrapassado, mas que é fundamental: a indústria pesada, a infraestrutura e a produção real. Vamos mergulhar nesse material e desvendar o que realmente está acontecendo nos bastidores da economia global. O que nos leva, logo de cara, a uma grande questão levantada pelas nossas fontes. O modelo econômico chinês é uma força imparável ou seria uma bomba relógio prestes a explodir? Existe uma dualidade muito clara reportada pelos analistas. De um lado, a gente vê um crescimento maciço e um planejamento de longo prazo que é invejável. Do outro lado, existem riscos sistêmicos imensos, dívidas acumuladas e desafios demográficos gritantes. O nosso material base examina esses dois lados com total imparcialidade. E é exatamente essa visão equilibrada que vamos detalhar a partir de agora. O nosso roteiro de hoje passa por 5 tópicos fundamentais. Número 1, dois mundos, dois modelos. 2, inovação ou apenas cópia. 3, a lógica do dinheiro chinês. 4, estratégia central, execução local. E 5, o futuro da economia global. Começando então pelo nosso primeiro ponto. Dois mundos, dois modelos. A divergência dos modelos econômicos globais. Para entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar lá para a década de 1980, quando os caminhos globais realmente começaram a se separar. A análise do economista Steve King aponta um contraste bem direto. O Ocidente passou a abraçar fortemente a ideia da financiarização. Basicamente, isso significa que o dinheiro passou a girar predominantemente dentro do próprio sistema financeiro, criando a tal da economia de papel e várias bolhas de ativos, com foco bem menor em construir fábricas reais. Em total oposição a isso, a China dobrou a aposta no que chamamos de Estado desenvolvimentista. O foco deles permaneceu na formação bruta de capital, ou seja, construindo estradas, ferrovias, redes de energia e expandindo a infraestrutura para gerar produção de verdade. Tem uma analogia das fontes que ilustra isso de um jeito brilhante. É a metáfora do restaurante. Pensem no modelo ocidental recente como a decisão de ganhar dinheiro vendendo ações e criando derivativos baseados no valor futuro de um restaurante, mas deixando a operação do dia a dia meio de lado. Isso funciona, claro, e gera riqueza rápida, mas pode criar bolhas. Já o modelo chinês seria a decisão oposta: pegar o capital, investir agressivamente em melhorar a cozinha, comprar os melhores ingredientes, treinar a equipe e expandir o salão para receber mais gente. É uma diferença brutal na forma de enxergar onde a riqueza é fundamentalmente gerada. Seguindo em frente, entramos no ponto 2. Inovação ou apenas cópia. O mito e a realidade da tecnologia chinesa. A gente escuta o tempo todo aquela crítica de que o crescimento da China é artificial porque é ancorado unicamente no roubo ou na cópia de tecnologia estrangeira. Contudo, quando a gente olha para o contexto histórico trazido pelos especialistas, fica claro que copiar para desenvolver é uma fase super padrão do desenvolvimento das nações. No século XIX, os Estados Unidos copiaram arduamente a tecnologia industrial da Inglaterra. O Japão fez exatamente a mesma coisa no período pós-Segunda Guerra, e a Coreia do Sul seguiu a mesma cartilha logo depois. Copiar, adaptar, para só depois inovar, não é uma exceção desonesta, é literalmente a regra histórica do desenvolvimento econômico. E a análise atual mostra que a China já deixou essa fase de cópia para trás faz tempo. Eles transformaram a adaptação em domínio puro, e podemos ver isso em 3 passos claros. Passo 1. Os veículos elétricos. Marcas como a BYD não estão apenas competindo, elas estão dominando as vendas globais com tecnologia própria. Passo 2. A vasta malha de trens de alta velocidade, que é simplesmente a mais integrada e extensa do mundo, reduzindo os custos logísticos de forma impressionante. E o passo 3, que talvez seja o mais impactante de todos: o domínio absoluto das cadeias de suprimento de baterias. Eles controlam desde a mineração, lá na base, até o produto final montado. Isso não acontece por acaso, requer planejamento e uma inovação estrutural gigantesca. Porém, as fontes são muito claras e a ideia aqui não é criar uma narrativa de que o sistema é perfeito. Longe disso. Existe uma vulnerabilidade crítica que precisa ser pontuada. A máquina chinesa ainda tem uma dependência enorme de tecnologia estrangeira em setores altamente sensíveis. O grande calcanhar de Aquiles apontado por praticamente todos os críticos é o setor de semicondutores avançados, os famosos chips de última geração. Sanções recentes provaram que a falta de acesso a essas tecnologias pode ser um gargalo severo para as ambições futuras de Pequim. O que nos leva ao ponto 3 da nossa análise:
a lógica do dinheiro chinês, repensando dívida e gastos governamentais. Grande parte do alarme em torno da economia da China foca na sua gigantesca dívida interna. Muitos analistas acabam tratando o governo chinês como se fosse o orçamento de uma família, onde gastar mais do que se ganha leva à falência. Mas o conceito técnico vital que as fontes trazem aqui é o de emissor de moeda soberana. A China tem um controle férreo sobre o próprio sistema financeiro porque opera através de bancos gigantescos que são do Estado. Na prática, isso significa que o governo não precisa arrecadar o dinheiro antes de gastar. Ele simplesmente cria o crédito. As restrições reais desse modelo não são a falta de dinheiro, mas sim a inflação e o limite físico da capacidade produtiva do país. É essa dinâmica que dá a eles um poder astronômico para coordenar investimentos. E é justamente esse mecanismo que baseia uma provocação muito interessante do economista Steve King. A pergunta é: o que é realmente mais arriscado? Um sistema que acumula dívidas focando na expansão e criação de bolhas no mercado financeiro, ou um sistema que, mesmo que fique altamente endividado, gasta esses recursos construindo ferrovias, portos, indústrias e riqueza física palpável? É o tipo de reflexão que balança as estruturas de como a gente costuma avaliar a saúde macroeconômica. E agora vamos ao nosso ponto 4. Estratégia central, execução local. A sala de máquinas do Estado chinês. A percepção mais comum que a gente tem é a de que a China é um sistema rígido, onde burocratas lá em Pequim ditam absolutamente tudo de cima para baixo. Mas a realidade destrinchada pela análise é bem contraintuitiva. Na verdade, trata-se de um sistema híbrido. Sim, existe uma estratégia centralizada e inegociável, onde o governo central aponta a direção, as metas e os setores a serem desenvolvidos. Mas, ao mesmo tempo, rola uma execução descentralizada super agressiva. Governos locais, prefeitos e governadores competem entre si como se fossem empresas em um livre mercado, testando novas políticas e batalhando por investimentos. Basicamente, o que dá certo localmente é escalado para o resto do país. Claro que ter uma máquina operando dessa forma gera atritos colossais. Colocando tudo numa balança neutra, o saldo é bem complexo. Os defensores do modelo destacam a rápida erradicação da extrema pobreza, a capacidade absurda de responder a crises globais e uma base industrial que hoje literalmente abastece o planeta. Já os críticos mostram os dados do outro lado da moeda. Uma dívida dos governos locais em níveis assustadores, projetos que deram errado e geraram as famosas cidades fantasmas, além de uma bomba relógio demográfica com envelhecimento populacional acelerado. As luzes de alerta estão, sem sombra de dúvida, piscando vermelho. O que nos traz ao nosso último tópico, o ponto 5, o futuro da economia global, os cenários para uma ordem mundial em mudança. Afinal, o que toda essa engenharia macroeconômica significa para o futuro? Baseado nas tendências atuais, as fontes traçam 3 cenários prováveis. Primeiro cenário, domínio consolidado. A China consegue navegar pelas turbulências, ajusta a casa e o seu modelo vira um novo padrão de influência econômica global. Segundo cenário, estagnação. O peso insustentável da dívida e o encolhimento da força de trabalho paralisam a máquina, levando a uma longa fase de platô, parecido com o que aconteceu no Japão. E o terceiro cenário, conflito geopolítico. As tensões com o Ocidente atingem o limite, causando uma fragmentação comercial severa e dividindo o planeta em blocos fechados. Para encerrar esta análise, a fonte deixa uma reflexão profunda para pensarmos. O futuro da economia global será decidido pelas forças do livre mercado que o Ocidente defende ou será moldado pela estratégia direcionada e agressiva do Estado? Entender as regras desses 2 modelos, olhando para os dados de forma neutra e clara, é essencial para qualquer um que queira estar preparado para o mundo de amanhã. Continuem questionando as informações, pesquisando a fundo e até a nossa próxima análise.